Boa noite. Vou compartilhar o link aqui. Boa noite. Deixa eu compartilhar o link aqui com o pessoal do WhatsApp. A imagem tá boa aí, pessoal? Tá conseguindo enxergar bem? Boa noite, Estevam. Boa noite, Vanusa. Esperar mais amigos chegarem aí pra gente fazer a nossa prece inicial. Começar nosso trabalho de hoje. Conceição, boa noite. Boa noite, Sérgio. Vamos aguardar mais 2 minutinhos e a gente começa o nosso trabalho de hoje. Agradecendo desde já o pessoal da Confraternização Espírita pela oportunidade, pelo presente de nos incentivar mais uma vez a estudar, de nos incentivar a continuar a propagar a doutrina espírita tão rica. E o tema de hoje é exatamente sobre a doutrina espírita. E é importante para a gente falar desde o princípio da doutrina, os conceitos que trazem os princípios. Isso faz com que a gente tenha toda uma base, né? Quando formos falar de doutrina espírita. Então acho que já temos uma quantidade boa de pessoas. As outras pessoas vão entrando ao longo da live. Vamos começar os nossos trabalhos com a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações. Mestre querido, Pai divina bondade, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, por mais essa oportunidade de estudarmos a doutrina espírita, essa doutrina tão rica que Tu nos prometeu lá atrás e fez cumprir. Te agradecemos pelas oportunidades que nos dá, te agradecemos por ser o nosso espelho, o nosso exemplo. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida e por poder crescer, evoluir, progredir. Que possamos aproveitar o momento de hoje da melhor maneira possível, com a Tua presença e com a presença dos Espíritos amigos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos começar a nossa palestra de hoje agradecendo a presença de todos, alguns amigos conhecidos aqui, muitos parentes. Obrigado a todos pela presença e vamos lá. Vamos começar a palestra de hoje tratando
sobre o Espiritismo, já que o tema de hoje é Espiritismo, uma proposta divina para o homem. Vamos falar de diversas características de Jesus que nos incentivam a crescer, a evoluir, já que ele nos serve de modelo e guia. Vamos falar dos princípios da doutrina espírita, de como a doutrina espírita surgiu, em que contexto surgiu, para que tudo isso clareie, principalmente para aqueles que têm pouco contato com a doutrina espírita. Então, em que contexto surgiu a doutrina espírita? No século XIX, um século de muitas mudanças na história da humanidade, acontecido a queda da Bastilha, que é a figura simbólica da Revolução Francesa, onde o pensamento ganhou mais espaço, apesar de ter perdido o seu fim após um certo tempo. Então o iluminismo tomou conta da sociedade. Se outrora o clero dominava todos os pensamentos, agora havia um espaço muito maior para novas ideias. E é nesse contexto que o Espiritismo surge. Com a criação e a edição do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, pelo professor Hipólito Denisard Rivaio, cujo codinome é Allan Kardec, e em 1857 ele lança o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, onde Allan Kardec pergunta, e o Espírito da Verdade, que é uma pleiade de espíritos, um conjunto de espíritos coordenado por Jesus, responde aqueles questionamentos. É um livro extremamente completo e que é o livro inaugural, o livro basilar da doutrina espírita. Nesse contexto, então, surge a doutrina espírita, trazendo respostas que outrora nós não tínhamos. Muitos podem perguntar o seguinte: por que o Espiritismo não veio antes? Por que esse espaço de tempo aí entre Jesus e o Espiritismo? Primeiro, nós temos que observar que há toda uma cronologia na história da humanidade em termos de preparação e de maturação da humanidade. Não existe nós ensinarmos equação de segundo grau para um aluno do maternalzinho, para um aluno lá de 2 aninhos, que está começando sua trajetória, que ainda não está pronto para receber aquele conceito, e nós forçarmos a barra para que aconteça aquele aprendizado. O que acontecerá? O aluno irá se sentir desestimulado, não irá se sentir apto, quando na verdade o erro foi a antecipação desse processo. E é exatamente isso que acontece com a doutrina espírita. A doutrina espírita chega no momento em que a humanidade estava com uma condição melhor de receber aqueles ensinamentos. Por isso, lá atrás, na época que Jesus esteve encarnado, não se veio com os conceitos da doutrina espírita, com os princípios da doutrina espírita. Houve esse espaço de tempo para uma preparação melhor por parte da humanidade, para uma maturação maior do cristianismo e, enfim, chegar à doutrina espírita. É muito importante nós falarmos isso. E lá atrás, enquanto esteve encarnado, Jesus nos prometeu que iria, de fato, nos dar esse presente, que seria a doutrina espírita. Quando ele nos diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco, e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então ele nos promete, ainda encarnado, que iria mandar outro Consolador, que esse Consolador seria o Espírito da Verdade. E nós, após essa explicação do que é o Livro dos Espíritos, nós temos a certeza da chegada do Espírito da Verdade como essa figura, que nós não conseguimos enxergar,
mas que nos demonstra através dessa obra especialmente como nós devemos enxergar as coisas, como nós devemos viver. E Allan Kardec complementa isso no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizendo o seguinte: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito da verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, Jesus cumpre essa promessa. Allan Kardec faz essa leitura de uma maneira muito rica, muito bonita. E nós precisamos ter isso em mente, de que todo esse trajeto foi muito bem conduzido por Jesus para que nós tivéssemos a chegada da doutrina espírita. Boa noite, Anda. E quais são os princípios da doutrina espírita e por que o espiritismo é uma proposta divina para o homem? Primeiro princípio da doutrina espírita: a crença em Deus. Deus em um formato completamente diferente do que nós enxergamos em outras religiões. Um Deus justo, um Deus sábio, um Deus que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como está no próprio Livro dos Espíritos. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é a crença na imortalidade da alma. A imortalidade da alma transforma a realidade do sujeito, porque nós temos a consciência de que nós permaneceremos vivos após o desencarne do corpo físico. Temos a ciência de que nós devemos agir da forma correta, porque nós plantamos aqui e colhemos no plano espiritual. Isso é muito importante e muda demais a cabeça do indivíduo. O terceiro princípio, e logicamente estou passando de maneira muito breve por todos eles, é a crença na comunicabilidade entre os espíritos. Então, aqueles que estão no plano espiritual conseguem se comunicar com aqueles que estão encarnados por diversas maneiras, diversas formas de mediunidade, melhor dizendo. A mediunidade escrita, a mediunidade em que o médium enxerga e ouve, a mediunidade em que o médium dá comunicação através de uma ligação perispiritual temporária com aquele indivíduo que já está desencarnado. O quarto princípio, a crença na pluralidade das existências. Nós espíritas temos a certeza da reencarnação, temos a certeza de que vamos ao plano espiritual e retornamos com frequência ao planeta Terra. E isso muda completamente o contexto do indivíduo. Isso explica a justiça divina, porque não há reencarnação sem uma justiça divina, sem a possibilidade de nós nos reerguermos. Hoje mesmo estava ouvindo a palestra de Haroldo, e Haroldo falando sobre o que seria completamente desarrazoável o indivíduo errar por anos que seja. Vamos supor que o indivíduo cometeu crimes por 30 anos e ele passaria uma eternidade no inferno. Olha como isso seria a diferença entre o erro cometido e a pena. Não teria uma dosimetria correta ali. E o Espiritismo nos mostra de que nós vamos sim passar por momentos tortuosos caso tenhamos cometido crimes aqui. Então, nas zonas umbralinas, infelizmente, existem diversos irmãos passando por essas situações difíceis, por terem agido da forma errada enquanto estavam encarnados, mas que aquele castigo é temporário, de que ele vai realmente receber uma nova chance, porque Deus é misericordioso. Deus sempre vai nos dar uma nova chance. E a crença na pluralidade dos mundos habitados. O Espiritismo tem a certeza de que nós temos níveis
de mundos habitados, níveis de espíritos, e que, para explicar de fato esse conceito, nós precisamos de uma palestra inteira. Então, é mais uma passagem em todos esses conceitos. Quando nós falamos de proposta divina e que o Espiritismo é uma proposta divina, nós precisamos salientar de que Deus nos criou simples e ignorantes. Porém, nós somos filhos de Deus. E quando Ele nos cria simples e ignorantes, Ele já tem o planejamento de que nós, em algum momento, podendo demorar um tempo maior ou menor, atingiremos a perfeição relativa. Porque perfeito, de forma absoluta, apenas Deus, logicamente. Mas, apesar de termos sido criados simples e ignorantes, todos nós somos criados assim, nós caminhamos para a perfeição relativa. Ok? E para facilitar esse nosso processo de alcançar a perfeição relativa, ele nos dá a doutrina espírita, que traz todos esses conceitos, esses princípios, e modifica a nossa forma de enxergar a vida de fato, e de lidar com a morte. Além disso, ele nos entrega um exemplo a ser seguido. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: quem nos deve seguir de modelo e guia? E o Espírito da Verdade responde: Jesus. E é desse Jesus que eu quero falar hoje, sendo quais são os exemplos que ele nos traz, algumas frases que ele nos disse, que marcam e que nos fazem refletir sobre as nossas condutas. E esse é o principal aspecto da doutrina espírita, é nos trazer reflexão sobre as nossas condutas, se estamos agindo da forma correta, se estamos agindo da forma errada. Também da palestra de Haroldo que eu vi hoje, Kant nos disse que quer saber se estamos agindo da maneira correta ou errada? Faça o seguinte exercício. Pense nas ações que você tem tomado e pense se todos os habitantes do planeta Terra tomassem ações daquele tipo, se o planeta estaria em boas condições ou condições ruins. Quando nós estamos sendo egoístas, imagine se o planeta inteiro, todas as pessoas do planeta fossem egoístas. Será que nós caminharíamos para algo positivo ou negativo? Se nós tivermos pensamentos e ações positivas como a caridade, como a solidariedade, se todos do planeta tivessem tido aquele tipo de ação, nós estaríamos com certeza em uma situação muito melhor do que estamos. E Jesus já nos traz, e na verdade essa parte está escrita no livro Boa Nova, no capítulo 4, um livro de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que tem o seguinte trecho. Empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou a Jesus: Senhor, então o evangelho não será bom para todos? E Jesus nos diz: em verdade, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Porém, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Então, Jesus já nos diz que a terra será ali um ambiente em que nós devemos nos esforçar com uma frequência muito grande para agir da forma correta. E que ele e os discípulos teriam muito trabalho em fazer aquilo acontecer. Ratificando o que foi dito no Livro dos Espíritos, de que Jesus servirá e nos serve como modelo e guia, Jesus, no capítulo 2, também do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, nos diz o seguinte, em uma conversa com sua mãe, Maria, ele diz: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa.
e eu escolherei desse modo a escolha melhor. Nós estamos falando de um espírito já em um grau de perfeição relativa, que é o caso de Jesus, e que, logicamente, ele sabia exatamente o que estava fazendo aqui enquanto encarnado. Ele veio com essa missão de nos deixar essas exemplificações. Agora eu vou citar algumas dessas características, logicamente, sem querer falar de todas e sem conseguir falar de todas as características de Jesus, para que nos sirva de inspiração no nosso dia a dia, para que nós enxerguemos que de fato há aí uma proposta divina de melhoria contínua. Esse é o convite que Deus nos faz, esse é o convite que Jesus nos faz, esse é o convite que o Espiritismo nos faz. A primeira característica delas é a humildade. Que Jesus, planejando a sua vinda, sua única vinda ao planeta Terra, ele poderia, caso não fosse humilde, se eleger ali, se escolher para nascer como o futuro imperador de Roma, o império mais rico, o império mais dominante que a Terra já teve. Porém, ele faz a seguinte escolha: eu vou nascer em um lar, filho de carpinteiro, vou nascer em uma manjedoura, sem nenhum tipo de riqueza ao redor, a não ser a riqueza da natureza que Deus criou. E ele prefere a simplicidade ao poder. É uma lição que nos demonstra o que realmente importa na vida de fato: a felicidade, o crescimento moral, muito mais do que o poder, do que os bens materiais. E ele nos deixa, já começa a sua trajetória nos dando esse exemplo. Ele nos ensina também que nós somos falíveis. E a doutrina espírita bate muito forte nessa tecla, de que nós somos espíritos em construção, de que nós devemos realmente procurar melhorar diariamente, porém nós vamos falhar. Nós vamos, em diversos momentos, cair em tentação, nós vamos agir de forma equivocada, nós vamos decepcionar aqueles que estão ao nosso redor, porque nós somos espíritos falíveis em construção. Não devemos jamais nos conformarmos com isso, termos a síndrome da Gabriela, de que nasceu assim, de que cresceu assim, de que vai ser sempre assim. Não é assim que funciona, e não é assim que o Espiritismo e nem que Jesus nos convida diariamente. Mas tem uma passagem de Jesus que nos deixa muito claro de que nós somos falíveis e de que nós receberemos o perdão por sermos falíveis, que é a passagem da mulher adúltera, onde diversas pessoas estavam ali para apedrejar aquela mulher que houvera cometido o adultério, e que quando ele nos diz que quem não tivesse falhado anteriormente, quem não tivesse cometido algum tipo de pecado anteriormente, que atirasse a primeira pedra. E quando ele olha ao redor, nenhum daqueles teve a coragem de executar aquela moça. Esse conceito era muito importante. E mais importante do que esse conceito de que nós somos falíveis é o chamamento de Jesus quando ele diz à moça: vai e não tornes a pecar. Algo extremamente importante que Jesus nos traz é de que nós temos as nossas responsabilidades. Tanto o Espiritismo quanto Jesus nos chama à responsabilidade. Diferentemente de outras formas de enxergar, onde sempre vamos creditar tudo que acontece na nossa vida a causas terceiras, ao próprio Deus, à própria sorte da vida, o Espiritismo e Jesus nos faz um convite à reflexão do que nós cometemos anteriormente e do que nós estamos colhendo agora. O Espiritismo transforma essa convicção ainda mais profunda quando ele nos mostra que nós reencarnamos. E que nem sempre o que nós estamos colhendo agora
nós plantamos nessa existência. Muito do que nós colhemos agora, nós plantamos em existências anteriores. Então o aprendiz ele é fundamental no processo educativo, de que nós devemos ter cuidado com a frequência. Quando Jesus nos diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Quando ele dizia àqueles que ele acabara de curar, ele dizia, a tua fé te salvou. Então ele transfere essa responsabilidade ao aprendiz, aquele que está em um processo educativo. Ele demonstra que nós somos os autores do nosso destino, apesar de não controlarmos tudo, logicamente, mas o livre-arbítrio existe e a lei de causa e efeito é implacável. Jesus nos ensina também a perdoar, através do exemplo. E trago aqui 3 exemplos de que Jesus bateu muito forte na tecla e de que é algo que ainda, enquanto sociedade, nós não aprendemos de forma geral, o perdão, que é uma virtude difícil de ser aprendida e por isso é uma das maiores virtudes que existem. No capítulo 10 do livro Boa Nova, Humberto de Campos nos relata: foi quando então fez Simão Pedro a sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? E 7 era um número cabalístico à época, um número muito representativo. E Jesus respondeu-lhe calmamente: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E eu sempre falo isso aqui. Não é que nós devemos perdoar ao máximo 490 vezes. Logicamente, é uma alegoria utilizada por Jesus aí, de que nós devemos perdoar infinitamente. E até os 490 vezes parece muito. Mas é muito pouco para nós que somos espíritos imortais, que temos trajetórias de milhões e milhões de anos. Então 490 vezes não é nada. É, de fato, infinitas vezes que nós devemos perdoar. Outra passagem extremamente rica, também do livro de Humberto de Campos, é que ele nos diz o seguinte: e no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, ele deixa claro para a gente que mesmo numa situação extremamente difícil, mesmo numa situação de traição, de pessoas perseguindo, agindo de forma equivocada, ele nos dá o exemplo do perdão que nós devemos seguir. O terceiro e último exemplo do perdão também é no momento do Calvário, quando ele, já em processo de desencarne, de desenlace do seu corpo físico, ele recebe a notícia de um dos anjos de que Judas havia se suicidado. E outro anjo chega perto dele e ele faz a solicitação de que aquele anjo descesse às regiões umbralinas mais densas, que eram onde Judas estava naquele momento, para resgatar aquele espírito que outrora fora o seu algoz, aquele que traiu a sua confiança, mesmo ele já sabendo de todo esse processo. Então, Jesus nos ensina a perdoar em todas as suas ações, aqui, enquanto esteve encarnado. Outro ensinamento extremamente relevante, e que nós muitas vezes enxergamos errado esse conceito, mesmo com todos os exemplos positivos, com capítulos dedicados a isso no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, é a lei do trabalho. E eu trago o trecho também do livro Boa Nova, quando Humberto de Campos
narra esse diálogo, que eu retirei um trecho e falei anteriormente, agora eu vou falar ele na íntegra, de Jesus com Maria, onde ele diz: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa, entretanto eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escolha melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do tempo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade que o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Então Maria narra aí a sua prima Isabel, nesse finalzinho, que Jesus se dedica àquele trabalho de aprendiz ali na carpintaria. E que o trabalho é a nossa forma de colaborar para a sociedade e de nos melhorarmos. Então devemos sim dar valor ao nosso trabalho, ao nosso esforço, seja no lar, seja fora de casa, mas sempre com a mentalidade de que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio. Jesus nos ensina também algo muito importante, que é a importância da amizade. Uma simbologia muito relevante disso é que o primeiro milagre de Jesus foi para ajudar um amigo. Muitos se perguntam: o milagre de Jesus transformar água em vinho, qual a mensagem que se quer deixar com isso? Quando na verdade o vinho do casamento de um dos seus amigos havia acabado e Maria ali o incentiva a ajudar aquele amigo. E o primeiro milagre de Jesus foi para demonstrar a importância da amizade. E o Espiritismo reforça isso quando ele nos demonstra que, independentemente dos laços corporais, a nossa família espiritual é muito maior. Não é diminuindo a nossa família corporal, muito pelo contrário, o Espiritismo dá força a essa família corporal, porque são laços de milhões, de milhares de anos. E não laços que se quebram rapidamente, como a única existência. Então, o Espiritismo nos demonstra que todo esse ambiente ao qual nós vivemos, as pessoas que nos circundam, são pessoas importantes para nós e que nós devemos valorizar isso. E Jesus reforça isso sobre a amizade quando ele diz a Pedro: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles que amamos, deveremos lembrar de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Outro grande ensinamento que o Mestre Jesus nos traz é o de honrar o pai e a mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Esse é o único mandamento que coloca uma condição de que se nós não cumprirmos aquilo, nós vamos sofrer de certa forma. E de que se nós cumprirmos, nós teremos um longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus nos dará. O amor de Jesus por Maria e por José é explícito em todas as passagens. Quem já leu esse livro de Humberto de Campos, a própria Bíblia. E o primeiro espaço para colocar todos os ensinamentos que nós recebemos em prática é o lar.
André Luiz faz essa observação de que muitas vezes nós tratamos a visita da melhor maneira possível, com todo cuidado, com todo carinho, e esquecemos de tratar da mesma forma aqueles que são nossos companheiros de jornada e aqueles que convivem conosco em nosso lar. E o espírita carrega consigo uma responsabilidade ainda maior, pois sabe do planejamento reencarnatório, sabe que existem todos os motivos concretos para que nós sejamos da mesma família, do mesmo ambiente. Então é uma responsabilidade que nós devemos levar sempre a sério. É uma responsabilidade que nós temos que colocar em prática diariamente. Essa é uma proposta divina e que é reforçada em toda essa caminhada. Seja ela enquanto Jesus nos serviu e nos serve de exemplo, seja no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, em diversos livros da codificação espírita, em diversos livros psicografados, da importância da família no nosso crescimento, na nossa evolução. Ok? Isso pra gente é muito importante. Jesus nos traz o convite, bem como o Espiritismo, de que nós devemos sempre escolher o caminho correto. Apesar de mais doloroso, apesar de um caminho mais longo, mas pegar atalhos tem consequências extremamente negativas. E Jesus nos faz o convite: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscarei a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações, com sincero esforço. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e há poucos que a entram. O Espiritismo é um convite a essa reflexão diária de que caminho devemos seguir, do que é correto a ser seguido por nós durante toda a nossa trajetória. Como dito anteriormente, ele não transfere responsabilidades, ele coloca a responsabilidade em nossas escolhas. Ele nos traz a responsabilidade de que caminho nós vamos seguir. Se o da porta larga ou se o da porta estreita. E por isso que o Espiritismo é uma proposta divina ao ser humano, é uma proposta divina ao espírito. Porque nós precisamos diariamente fazer a reflexão e melhorarmos dia após dia, para que nós chegamos lá na frente, dentro dessa caminhada longa, arduosa, e que nós possamos cumprir esse objetivo. No túmulo de Allan Kardec, em Paris, na França, tem escrito o seguinte na lápide: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. O Espiritismo nos proporciona o nascimento de novos hábitos positivos, a morte de hábitos antigos, negativos, e o renascimento pessoal dia após dia, sempre busca do processo, encarnação após encarnação. E essa é a proposta de Deus para nós, alcançarmos a perfeição. E se Ele, o Criador do Universo, a inteligência suprema, acredita que isso pode acontecer, tem a certeza de que isso vai acontecer, por que nós não vamos acreditar? Então que possamos diariamente acreditar que nós fomos criados a atingir a perfeição relativa. E que só depende da nossa escolha, da nossa responsabilidade, caminhar nesse sentido, ao invés de dar passos para trás, ao invés de permanecer insistindo em erros. E cabe a nós essa reflexão
e principalmente essa ação. Então, muito obrigado a todos por estarem aqui presentes. Não dá para falar o nome de todo mundo, porque foi muita gente que entrou aqui. Então, agradecer as palavras. Obrigado, Estevão, pelos elogios aí. Isso fortalece o nosso trabalho e nos estimula cada vez mais a continuar estudando, perseverando para divulgar essa doutrina tão rica que muda a vida de tanta gente, como mudou a minha em diversos aspectos. Eu não tenho dúvida que contribui, que colabora para a evolução moral, para acalentar nossas dores e que possamos continuar juntos dentro dessa jornada, tá certo? Para finalizar, logicamente, abre um espaço para pergunta, ao mesmo tempo que nós vamos fazer a nossa prece final de hoje, para fechar com chave de ouro esse trabalho. Bom? Vamos fechar os nossos olhos. Mestre querida, Pai Divina Bondade, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão, por esse momento de união, de aprendizado. Muito obrigado pelo Espiritismo. Muito obrigado por ter aceitado vir à Terra para nos servir de exemplo. Muito obrigado, Senhor, por acreditar em nós todos os dias, por não desistir, mesmo diante de nossas fraquezas, dos nossos erros, das nossas falhas, e que possamos corresponder, melhorando, progredindo, evoluindo, e que sem o Senhor isso não seria possível. Agradecemos aos espíritos amigos que nos ajudaram para que tudo ocorresse bem ao longo dessa palestra. Agradecemos a todos os irmãos que estiveram presentes, encarnados e desencarnados. Que possamos, Senhor, ter uma semana proveitosa, produtiva e de muito aprendizado. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Terezinha. Obrigado, João. Obrigado, Pérola. Deus abençoe a todos aí. E até a próxima. Tchau, tchau.